Acontece nesse exato momento, nessa manhã de terça-feira, pessoal, um café da manhã que, pelo visto, vai apresentar de vez, após muitos debates iniciais, preliminares, esse cabo de guerra para ver qual é o melhor texto com viabilidade legislativa, que, claro, é a PEC da Segurança Pública, criaria o Sistema Único de Segurança Pública, entre vários líderes partidários. Os caciques em Brasília estão sentados ali para realmente tentar trazer alguma solução. E o texto, que promete reorganizar o sistema de segurança brasileiro, vai ser apresentado pelo próprio ministro de Justiça, Ricardo Lewandowski, mas ainda precisa passar por muitas mãos até ser votada no Congresso. O fato é que está pautando o dia e não poderia ser diferente. Agora, o fato é que desde 1988, você vê ali no artigo 144, já confere ao Estado, certo, a atribuição de trazer segurança pública e realizar o enfrentamento à criminalidade. O fato é que desde 88, meu caro Telhada, o crime não só se tornou transnacional, como o PCC vem se agigantando, o Comando Vermelho também, e rindo da nossa cara, né? Perfeito. Eu, como policial militar e hoje como deputado eleito na bandeira da segurança pública, me entusiasma muito quando a gente começa a discutir segurança pública em amplo senso, né? Como nós vemos agora, o ministro falando, apresentando uma proposta. Isso é muito bom. Sim. Qualquer coisa que venha ali no texto, que vai ser discutido, tudo bem. Mas nós estamos falando sobre segurança pública, isso é importantíssimo, porque saímos dos quartéis, saímos das delegacias com as ideias, fomos para as casas parlamentares, estaduais, federais, e estamos alcançando o debate mais importante da nação hoje, mais caro ao cidadão, que é a segurança. Quando a gente fala em segurança, a gente fala em integração de tecnologia, integração de forças. Voltando ao assunto passado, rapidamente, já fazendo o gancho também, é muito importante a integração das forças, inclusive de inteligência. O mês passado, em março, o COI, o nosso Comando de Operações Especiais aqui em São Paulo, na região de Campinas, trocou o tiro e acabou, inclusive, evoluindo a óbito esse marginal com um indivíduo chamado Pani. Nós noticiamos aqui na Jovem Pan, inclusive, que estava procurado, morando nos Estados Unidos, tinha voltado ao Brasil para realizar ocorrências, para realizar roubos a banco. Justamente esse que aconteceu em Minas Gerais, como esse que aconteceu em Minas Gerais. Pani, ele inclusive já tinha sido preso, envolvido em ocorrências ultraviolentas de domínio de cidade. Então a inteligência trabalhou, identificou que ele tinha retornado ao Brasil. Quando ele foi abordado pelo COI, ele portava fuzil, portava submetralhadora e, se não me engano, R$500 mil em dinheiro dentro do veículo, para financiar. Então, assim, um crime dessa magnitude exige uma logística, exige integração de um monte de criminosos que vêm de vários lugares do Brasil, roubo de veículo, furto de veículo, blindagem, aluguel de armamento, pessoas, inclusive, inseridas, passando informação privilegiada. Enfim, a inteligência tem que estar integrada, assim como a resposta pós-evento. E tudo isso é função, sim, do Estado e tem que ter uma coordenação federal. Eu concordo com isso. Em relação à PEC, até para eu dar espaço para os outros meus amigos aqui, em relação à PEC eu tenho um pouco ainda o meu alerta, a luz de alerta acesa, porque eu ainda não vi o texto completo e me preocupa muito as diretrizes a que o governo federal vai submeter os estados. As diretrizes obrigatórias aos governadores, me parece muito que os estados terão obrigatoriamente uma subordinação de política pública ao governo federal, que, ao meu ver, iria ferir diretamente o Pacto Federativo. E cá entre nós, né, Telhada? E eu tenho um super respeito aqui, não poderia ser diferente, para quem tem conhecimento de causa, atua na área, milita na área a vida inteira. Então, é importante a gente ter a tua mesma prudência aqui para também não sair, enfim, já descreditando tudo. Mas eu li aqui antes do programa o corpo ali da PEC, meu caro Mano Ferreira, e me pareceu ali que as mudanças, principalmente nos artigos 21, 22, 23, 24 e 144, nada mais é que uma maquiagem constitucional para concentrar cada vez mais poderes, algo que em 40 anos desde a redemocratização nenhum governo federal sonhou, no que talvez seja o último pilar de autonomia federativa que os 27 governadores têm. Como é que faz para você padronizar certidões criminais de 27 estados, muitos com assimetrias de acesso à tecnologia, muitas vezes tecnologia capenga, orçamento minguado? Então são perguntas que têm que ser feitas e agora é a hora para que essas perguntas sejam formuladas, concorda?
Concordo, Marinho, mas assim, eu acho que a gente precisa fatiar esse debate, que a gente tenha a integração de sistemas entre os diferentes estados para que, por exemplo, a polícia seja capaz de, ao fazer uma abordagem em São Paulo de um criminoso que vem da Bahia, a polícia saiba que aquele cidadão, na verdade, é um criminoso. Isso, na minha visão, é o feijão com arroz, é o essencial, é o consenso que qualquer pessoa de bom senso vai concordar que o Estado brasileiro, em qualquer que seja os seus entes federativos, precisa ter a capacidade de, com integração da informação, ter mais condição de trabalho do que o crime organizado. Porque o crime organizado não conhece fronteiras estaduais. A gente sabe que nem mesmo as fronteiras nacionais colocam limites no trabalho do crime organizado, que hoje funcionam como verdadeiras empresas multinacionais do crime, com articulações internacionais e cadeias de logística que ultrapassam as fronteiras do Brasil. Então, eu acho que um ponto que ninguém discute é sobre a necessidade de haver, sim, uma padronização e uma integração entre informações. Certidão negativa de crime, RG. A pessoa, um criminoso, poder tirar um RG num outro estado e viver como se nunca tivesse cometido crime algum, porque passou de uma fronteira para outra, mudou de cidade e aí está com ficha limpa, isso é surreal. E isso ainda acontece no Brasil de hoje. Agora, precisa de uma emenda constitucional para enfrentar essa questão, aí eu acho que entra em outro tema, que é o vício brasileiro em emenda constitucional. Tudo no Brasil entra na Constituição. Vou pedir para o nosso Mano Ferreira, que sempre arisco, sempre ágil, também puxar aqui essa contagem das emendas constitucionais já inseridas, já absorvidas pela nossa Constituição, nossa Carta Magna desde 88, para a gente se contorcer um pouquinho aqui, né? Não poderia ser diferente. 10 horas e 17 minutos, pessoal. Eu proponho que, antes da gente seguir adiante, você acesse o nosso site agora, www.jovempan.com.br, e responda a enquete do dia que a gente já deixou bem projetado para vocês acessarem. A gente quer, claro, engajar com vocês, sentir o pulso da nossa amada audiência. Se você do outro lado, seja da tela ou do rádio, concorda ou não que a PEC da segurança pública é a solução contra a bandidagem, pelo menos a melhor solução apresentada até esse momento, em abril de 25, nesse Brasil tão sofrido. Sim ou não? Não assim, muito simples, www.jovempan.com.br. E claro que nesse clima todo dessa selvageria, um povo cada vez mais bestializado, cada vez mais refém dessa insanidade toda, é novo cangaço, é PCC transnacional, é Comando Vermelho, Terceiro Comando e todos os 27 estados super afetados por essa situação, é que a Jovem Pan sempre na dianteira, sempre ali expressando os anseios da população. Nesse momento que o medo está sendo espetado nos lares de todas as famílias brasileiras, no coração de todos nós, vamos ser sinceros, é que a gente lançou a campanha Chega de tanto assalto, chega de tanta roubalheira, chega de tanta impunidade, chega de tanta hipocrisia e omissão, principalmente do falso humanismo do nosso judiciário e também das nossas autoridades que não querem sujar a mão para resolver essa parada. Vamos conferir. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. E não poderia ser diferente esse sentimento, né, gente? Eu sei que provavelmente, muito provavelmente, se você é um ser com os seus sentidos em dia, você está vendo que essa é a realidade dura e crua e nua do nosso Brasil, e a Jovem Pan propondo a campanha Chega, que tem que ser um coro em uníssono de todos nós para tentar virar esse jogo de uma vez por todas. Agora, para a gente seguir adiante aqui e trazer com quem realmente está ali sentado nas mesas, ali um dos nomes decisores em volta dessa discussão toda, eu proponho que a gente convoque aqui para trocar um papo com a gente no Morning Show ao vivaço, o deputado federal do Partido Liberal Fluminense, claro, do nosso Rio de Janeiro, e líder da sigla na Câmara, o Sósteres Cavalcante, que teve junto nesse café da manhã e está por dentro de exatamente o que está sendo proposto. Na medida que a gente já vai engatilhando aqui o contato com o deputado, eu já vou aqui trazendo o David de Tarso para fazer abre-alas para a gente. Pois é, o Mano tocou em pontos importantes, o Telhado também, em relação a essa falta de integração. A pessoa que comete um crime no estado, ela chega no outro e simplesmente não existe a ficha criminal dela. Precisa haver integração. A gente tem aqui na cidade de São Paulo o Smart Sampa, que tem sido um sucesso na captura de foragidos, inclusive de outros estados. Então precisa de tecnologia para a gente conseguir identificar. Caso a pessoa que cometeu um crime aqui no estado de São Paulo vá lá para o norte do país, sei lá, no Pará,
para que ela consiga ser identificada e detida pelas forças policiais. Porque hoje não existe essa integração. Inclusive, por meio dessa PEC, por isso que eu sou otimista em relação à apresentação da PEC, que tomara que siga adiante, claro que deve ter alterações, mas entre as medidas está a destinação dos fundos, que é uma grande reclamação por parte dos governadores, porque eles falam que essa distribuição, ela não é proporcional. Ou seja, muitas vezes o estado de São Paulo, que tem a maior população do país, não recebe uma quantidade adequada para que possa investir na segurança pública. Então essa destinação ela tem que ser melhor vista e a PEC pelo menos traz pontos importantes em relação a isso. É por aí, mano. Pois é, aí a gente entra na questão do Pacto Federativo de forma mais ampla, né? Porque essa coisa do Brasil, do dinheiro ter que ir para Brasília, para de Brasília ser repartido entre estados e municípios, que é um dos das grandes origens do problema, né? Porque isso não se aplica apenas à segurança pública, mas a todas as políticas públicas. A ideia da gente ter a concentração de recursos em Brasília para depois ter os repasses via Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios e os diversos fundos nacionais, é um escárnio, é um escândalo que acaba fazendo com que o poder fique muito concentrado em Brasília. Mas esse debate de como reconstruir o Pacto Federativo é muito mais amplo e profundo, porque acaba passando por um redesenho do sistema tributário. Como funciona na maior parte dos países? Você tem impostos que são exclusivamente estaduais, e aí a União sequer se mete nesses impostos, e você tem impostos que são exclusivamente federais. No Brasil, a gente fica numa coisa que tenta dividir o bolo, mas para isso gera um caminho burocrático que, como a gente sabe, faz com que o dinheiro se perca no meio do caminho muitas vezes. A verdade é que, independentemente de qualquer divergência que, enfim, de linha técnica legal e realmente para avaliar se haverá uma consequência prática, porque é o que a gente mais precisa, é isso. Soluções é o que a gente clama aqui nesse momento. Minha diretora Helena, podemos seguir adiante aqui e trazer o deputado para o papo? Já. Falta poucos minutos, poucos segundos, poucos momentos aqui para a gente estar falando, Capitão Telhada, com o deputado Sóstenes Cavalcante. Vai que é sua. Perfeito, André. Eu estive em Brasília há uns 15 dias atrás, num evento de segurança pública organizado pelo presidente do Progressistas, do PP, o senador Ciro Nogueira, inclusive com a presença do nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, Lewandowski, e ele trouxe a informação de que, em relação ao Fundo de Segurança Pública, que vai para o Estado, para os estados, é cerca de 50 milhões de reais. Gente, isso não é nada para o Estado. Não dá pra fazer nada. Só em São Paulo, esse ano, 2025, eu conversava agora há pouco com o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, foram investidos 33 bilhões de reais em segurança pública somente no ano de 2025. O que são 50 milhões? Detalhe, não respeita nenhuma questão de número de habitantes, de estatística criminal. Esses 50 milhões são distribuídos a todos os estados da federação de maneira igualitária, sem verificar a realidade de cada estado, o número da população, aonde estão as maiores dores. Estado não leva em consideração, por exemplo, o número de homicídios por 100 mil habitantes, nada. Então, de fato, tem que ser aprofundada essa questão. O ministro Lewandowski trouxe em relação à Polícia Rodoviária Federal algumas alterações, vai cuidar, né, como se voltasse até a Polícia Ferroviária. Então vai cuidar de ferrovias, hidrovias, rodovias. E o mais importante são os portos também, porque existe uma questão gargalo, aí envolvendo dos portos que o tráfico de drogas se dá por meio deles, né? Então, assim, tem apontamentos interessantes. A integração dos 27 estados em relação à RG, a verificação. Quantas vezes, mano, eu, patrulhando na rota, por exemplo, abordava um indivíduo que era de outro estado. A gente passava uma noite inteira, quando a gente suspeitava, porque as informações não batiam, passava uma noite inteira na delegacia tentando levantar a capivara daquele suspeito. Muitas vezes não conseguia, tinha que liberar o cara. Isso é uma ineficiência, perda de tempo. É absurdo que a gente fique tem escravo da ineficiência. Tem sim, mas a gente tem que ir mais profundo no debate. Não, sem dúvida alguma. Agora, de novo, soluções, meus amigos, soluções para ontem, é o que todo mundo aqui está clamando, tenho certeza.